Dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui unicamente pela graça e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. E vamos hoje fazer o resumão do capítulo 26. Lembrando que, como na versão O Grande Conflito, esse título é Restauração da Verdade. Na versão A Grande Controvérsia, é uma obra de reforma. E vimos até aqui, capítulo 26, que o conteúdo, tá, é o mesmo, só para lembrar, é o mesmo do Grande Conflito, né? Tem algumas palavras que mudam, mas a gente percebe que eu falo do Grande Conflito completo, né? Ou pelo menos do que achamos ser completo. Por quê? E identificamos um acréscimo, ou melhor, uma retirada de algumas coisas, mas mesmo assim ele é mais íntegro ao conteúdo real do que a versão condensada. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas novas estão entrando em contato, estão perguntando sobre o livro A Grande Controvérsia. Então, que fique claro que a ideia é exatamente essa. A gente escuta na versão Grande Conflito e acompanha na leitura, para quem tem, eu acho que a maioria, é exatamente a versão A Grande Controvérsia. Isso a gente mostra que o conteúdo é exatamente igual. Essa história de que é diferente, que tem coisa, não. Ok? Só para relembrar. E o bom de fazer o resumão é exatamente que a gente lembra de coisas e logo nos primeiros parágrafos já vimos e muitas vezes esquecemos, e o intuito do resumão é que quando você quiser relembrar alguns pontos, né, ou os pontos importantes do capítulo, você vai nesse resumão e lendo todo o capítulo, e com esse resumão ajuda a exatamente fixar as informações, né, o recado do Eterno para nós. Vamos orar então. Pai Santo, louvado seja o teu nome por mais essa oportunidade que estamos tendo. Oportunidade de misericórdia. Estamos aqui agradecidas porque ah, passamos uma noite de sono restaurador. Estamos agradecidos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelos livramentos, por mais um dia que para nós é desconhecido. Temos nossa rotina diária, temos planos, compromissos, mas entregamos tudo esse dia em tuas mãos. Entregamos nossa vida para que sejamos guiados pelo teu Santo Espírito, para que sejamos usados por ti para testemunhar o teu amor, misericórdia e juízo. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Nós mesmos não temos condição. Muitos dentro da realidade, do cansaço, das preocupações, de repente o desejo é estar mais um pouco, né, na cama, dormindo, e estamos aqui. Eu creio pela tua força e poder, que nós de nós mesmos não conseguiríamos. Obrigada, Pai, pelo agir do teu Santo Espírito em nossa vida. Neste momento de oração, nós estamos mais uma vez, neste dia, neste terceiro dia da semana, agradecendo e pedindo tua ajuda, pedindo força, pedindo poder para vencer as lutas, as batalhas e permanecer fiel, íntegro com a tua vontade. Cuida de nós, por favor. Melhor, continua cuidando. Toma cada um presente, cada família representada. Toma em tuas mãos, porque só assim estaremos verdadeiramente seguros, independente do que aconteça, porque é com a tua presença que vamos vencer. Por isso, nos preenche com o teu Santo Espírito. Tira de nós tudo que não te agrada.
que possamos ter uma vida, ou melhor, em todas as áreas da nossa vida, ter e ser de acordo com a tua vontade. Para assim podermos honrar o teu nome e se cumprir o que está escrito. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Obrigada, Pai. Fala conosco agora neste resumo e permanece nos incomodando e permanece nos transformando. Queremos, pela fé, contemplar a tua face para sentirmos o nosso caráter transformado. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, te pedimos que a acompanhe, que alcance as pessoas pelas quais estamos orando, as famílias enlutadas, as pessoas pelas quais estamos ensinando, compartilhando essas verdades, que sejam humildes, que quebrantem o orgulho de Laodiceia, assim como nós também precisamos fazer isso, para que na humildade possamos aceitar a luz que tem sido dada, principalmente vivê-la. Abre nossa mente, abre, Senhor, os olhos meus, nossos ouvidos, e renova nossa mente, para que aprendamos diariamente a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Em nome do teu Filho, perdoa os nossos pecados. Em nome do teu Filho, nós te pedimos, que é através do sacrifício dele que temos essa bênção do perdão. E é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos tudo o que é que falamos e até o que esquecemos de agradecer e pedir. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Como eu falei, vamos para o resumão. E aqui tem uma frase, né, que está aí bem clara, que o Eterno está restaurando sua verdade. E nos últimos dias, cada pessoa terá que escolher entre tradição ou palavra, conveniência ou fidelidade. E aí a gente vê como se fosse assim, né, terra dividida aí em duas partes, podemos dizer assim, ou dois grupos representados aí, entre os que vão realmente fazer a vontade do Eterno e os que não vão. Antes de começar, eu queria só pedir para vocês que já estão aqui, você que vai assistir esse vídeo depois, para continuar orando por esse projeto, orando por esses estudos, orando pelas pessoas que estão sendo alcançadas. Para quem já sabe aqui, Soninha, não sei se eu já falei com você, acho que já também, a gente tinha um grupo de estudos com mais de 100 mulheres, que era o estudo bíblico, com a base, né, do Evangelho. Criação, a Bíblia, a graça, por aí vai, 25 temas. E muitas saíram do grupo, pararam, não fizeram mais. E ontem, quer dizer, semana passada, uma delas entrou em contato. Eu quero voltar. Parei na 17, mas eu quero voltar do início. Eu falei, maravilhoso. Aí a outra, ontem, entrou em contato comigo, mais de ano. Jô, é você, não sei o quê. Olha, eu sonhei, repare só, eu sonhei 7 dias seguidos o mesmo sonho. Eu acordava assustada, aí eu ia para a correria do dia, de noite dormia, acordava de novo. Sonhava de novo. O que é que você sonhou, mulher? Eu sonhei com a terra, a minha cidade aqui, sem vida, tudo assim acinzentado. As pessoas estavam vivendo assim no automático. Eu falava com as pessoas, mas as pessoas não me respondiam, assim, parecendo que estava tudo assim fora de si, sabe? E aí disse que ela falou assim, eu ficava no meio-fio, assim, entre as pedras, procurando uma folhinha verde, uma vida, e não achava. E aí eu tentava perguntar para a pessoa, falava, mas a voz não saía, e a minha pergunta era, cadê o livro da capa preta? E ela disse que saía perguntando, entrava nas lojas, assim, disse que as lojas tudo cinzentado, como se tivesse assim, tudo destruído, as pessoas aéreas, assim. E ela disse que queria perguntar, mas a voz não saía, mas na mente dela, cadê meu livro de capa preta?
E ela disse que ficou assustada demais, e aí lembrou de mim e vai recomeçar os estudos. Então, assim, ontem uma amiga nossa aqui, que tem uma loja de roupa, Viviane, e ela disse que entrou uma pessoa na loja e ela começou a conversar, a pessoa falou: eu sou da igreja cristã no Brasil, não conheço nada, estou com a fé fraca e eu quero estudar a Bíblia. Você conhece alguém como ela? Já outra uma mulher assim, assim, uma irmã, tadadadada. E aí eu já entrei em contato com essa pessoa ontem mesmo e ela ficou feliz da vida. Eu quero fazer estudo, porque eu não conheço nada da Bíblia. Então, aquela frase, ou melhor, aquela citação, verso bíblico que eu sempre falo, né? Que Jesus ele deixou ali bem claro que estamos, né, chegará o tempo e já chegou em que o Pai busca adoradores que o adore em espírito e em verdade, e esses serão encontrados por ele. Então, ore por essas pessoas, ore para que o Senhor me sustente em meio a essa guerra que a gente vive, porque eu vejo, sim, que o Pai tem buscado e encontrado essas pessoas que o adoram, ou que buscam o adorar, ou que querem conhecer. E cada dia isso me mostra que estão sendo chamadas essas pessoas. Entende? Então, oremos para que esses vídeos alcancem. Eu falei com ela sobre o estudo, mas ela disse que não conhece nada, que quer começar do básico para depois ir para o avançado. Então, que vocês, por favor, orem, me ajudem em oração, tá bom? E era isso que eu queria falar, e vamos para o estudo, então. Melhor para o resumo. Capítulo 26, Restauração da Verdade. Nós vimos logo no início ali que a reforma não terminou. A obra iniciada pelos reformadores continuaria até o fim. Tá? Então, nós temos aí a missão de sermos reformadores, de voltar aos marcos antigos e sermos verdadeiramente protestantes, aqueles que protestam vendo as coisas que não estão de acordo à vontade do Eterno. E aí é onde entra a nossa disponibilidade, ou o nosso discernimento, conhecimento para a gente continuar esta obra de reforma. Ainda há verdades, observem, isso aqui é importante, dentro da luz que temos recebido, inclusive sobre o calendário, sobre as festas. Olha o que diz aqui, ó. Ainda há verdades a serem restauradas antes da volta de Cristo. Tá? E essas verdades estão aí diretamente ligadas à luz que recebemos. Porque lembrando que essa luz não é uma luz nova, eita, é uma nova luz. Olha, eu nunca tinha. Não, é dentro do sentido de que sempre existiu, porém verdades foram, lembra? Aquela citação do testemunho que diz que as verdades que foram cobertas, foram jogadas, né, para debaixo do lixo, e essas verdades devem ser restauradas e trazidas a outras pessoas. Então, é isso dentro desse contexto que nós estamos aqui. O sábado é parte central da restauração, isso ficou bem claro no capítulo anterior e nesse capítulo. Isaías 56 e 58 apontam para a restauração deste mandamento, que é o quarto da lei do Eterno. O sábado será questão decisiva no conflito final. Só haverão dois grupos, tá? E o sábado está dentro dessa questão. Agora, por que o sábado está dentro dessa questão? Porque ele aponta para o Criador. Ele nos lembra, a gente, esses dois capítulos ficou bem claro isso, que deve ser um dia diferente, observado com reverência. Por isso que, por falta de reverência, por falta, ou melhor, pela prática de pisar neste dia, tá? É que muitos, entre aspas, o guardando, estarão mesmo assim sem o selo. Por quê? Porque verdadeiramente não o observa do jeito que deveria. Ponto 3. O selo da lei está no quarto mandamento. Ele identifica o Criador. A crise final envolve adoração e autoridade.
a quem verdadeiramente estou ou estarei adorando até o final. Mas não é o final apenas, no sentido do fim do mundo, é o final agora, no selamento. Por quê? Porque após selamento não tem mudança de rota. Quem está quem eu estarei adorando e quem é a autoridade na minha vida vai ser sim agora até o final. Então, como estamos em tempo de juízo, como estamos em tempo de selamento, eu devo decidir fazer as minhas escolhas hoje. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo também, adventista de berço. Quando eu falo de berço, não é literalmente só de berço, não, é de dentro da barriga da mãe. E aí ele falou assim: socorro, preciso de sua ajuda. Aí eu falei, aí ele botou assim: preciso de sua ajuda. Fui sorteado para uma mensagem e me dá uma luz do que eu falar. Aí eu falei para ele assim: ô fulano, olha só, hoje em dia, sempre, né? Mas hoje em dia, principalmente, você foi sorteado, como assim? Aí ele falou: não, é porque aqui em casa a gente está fazendo culto agora, todos os dias pela manhã, e aí eu fui sorteado para falar no culto de amanhã. Aí eu falei para ele assim: então, hoje em dia, mais do que nunca, eu creio que a mensagem está dentro da verdade presente, são as três mensagens evangélicas, mas você passar uma mensagem hoje é algo muito particular, tem que ser na oração, porque eu, se fosse eu iria falar que é tempo de juízo, eu iria falar das três mensagens angélicas, eu iria falar da reforma do sábado, aí fui citando algumas coisas para ele, né? E você aproveita a oportunidade, já que você voltou a fazer o curso com sua família, pegue o livro Grande Conflito, todos os dias você lê aí 5, 6 parágrafos, ele tem 3 filhos, ele é a esposa, cada um lê um parágrafo, fala o que entendeu, não deixe passar não. Aí ele não me respondeu nada. Ele passou uns 15 minutos, ele botou assim: ah, já fiz. Peguei uma mensagem aqui do sacrifício perfeito da CPB e vou passar essa mensagem. Então, observa como as pessoas estão mal acostumadas, querendo a coisa pronta. Eu fiquei muito triste quando ele falou para mim: não, já fiz. Eu falei: ah, que bom. Aí ele botou: já peguei aqui uma mensagem da CPB, tá? E o título é O Sacrifício Perfeito. Ou você tem um livro desse, um conteúdo desse, num tempo desse, você entende? Então, do mesmo jeito que tem essas mulheres aí, como eu falei para vocês, que estão pedindo para votar, a outra sonhou, a outra Viviane nem conhecia, apareceu na loja para comprar uma roupa, para perguntar o preço, e de repente conversou, a mulher já vai começar o estudo bíblico. Tem pessoas que estão rejeitando a luz. E o Eterno tem a misericórdia, ele tem, né? Por isso estamos vivos. Triste, mas é uma realidade. Então, vamos lá. O selo da lei está no quarto mandamento. Muito bem. O selo da lei, isso é importante também, tá? O selo da lei. Por quê? Porque existe o selo do Espírito Santo que envolve mudança de caráter, que representa o nome do Pai e do Filho. Então, observar ou guardar sábado não garante selamento final, e ainda mais do jeito que está sendo guardado e pisado. Misericórdia. Ponto 4. A mudança do sábado foi uma ruptura. Poder, um poder humano alterou a lei divina. A restauração exige retorno à palavra acima de tradição. A gente entendeu isso claramente. Por quê? Porque hoje existe a tradição de não vamos comemorar tal coisa no sábado, porque é o dia principal que a igreja está cheia. E aí esquece que o sábado é o dia do Senhor e deve ser observado com reverência. E aí a gente vê realmente. E outra, não esqueçam que se você começa a viver e pregar a restauração do sábado, no sentido da adoração ao Eterno, apontando para o Criador, aí você vai ser taxado de extremista, de não precisar disso e por aí vai, tá? Mas a restauração exige retorno à palavra acima da tradição, ok? Sempre houve um remanescente fiel. Mesmo na Idade Média, o Eterno preservou observadores do sábado. Eu tenho um estudo, eu não sei se eu tenho mais, mas tinha um vídeo
que falava a história da guarda do sábado, a história não, é o tempo da guarda do sábado, toda a história, né? Para chegar até os nossos dias, como aconteceu na época que foi levantado o domingo por Constantino, alguns ainda continuaram guardando o sábado, outros observavam o sábado e o domingo, outros pararam de observar o sábado com medo da perseguição. Então, tem, mas vocês pesquisarem, né, que esse é o propósito desse momento, levar vocês a pesquisarem, não ficar com o que Jô disse, com o que Jô falou, com o que Jô mostrou, não. Devemos trabalhar em cima da liberdade de consciência de cada um. Então, busquem isso, estudem mais, porque dentro desse contexto, a gente percebe que na Idade Média, todo tempo, sempre teve os observadores do sábado, aqueles que eram fiéis. E fidelidade não depende da maioria. Ontem eu estava ouvindo dois vídeos do canal Ministério Missionário, onde fala sobre prisioneiros, escravos do pecado. E ali Emmanuel aplica muito bem, inclusive com fortes citações do espírito de profecia, falando que a verdade não está com a maioria. A verdade a ser observada, a verdade da palavra, o remanescente fiel, nunca foi maioria, sempre a minoria. Então, assistam, já falei outras vezes, tem um tempo livre, assistam os vídeos do canal Missionários, que são incríveis, necessários para nós. Tá? E tá, aconteceu, peraí, tá aí, pronto. Vamos seguir aqui. A tríplice mensagem angélica do Apocalipse 14 distingue o povo final. Mandamento do Eterno, do Criador, mas a fé de Jesus é uma combinação. Existe uma harmonia. Um não está sem o outro. Tá? Se tiver ilusão e obediência e fé caminham juntas nos últimos dias, sempre, né? Mas nos últimos dias principalmente. Tá? Isso é muito sério. Ontem eu estava conversando aqui também com a bênção do esposo, conversando com ele exatamente sobre isso. Ele, porque para a gente ajudar pessoas, fazer acontecer, eu falei que tudo isso é muito importante, mas isso não é o suficiente sem obediência. Tem que existir conceito, a ideia de que eu devo obedecer, porque ajudar pobre, construir casa, dar cesta básica, expulsar demônios, fazer acontecer, não é o suficiente. Isso aí vai acontecer se ficarmos só fazendo isso sem obedecer de fato. Vamos ouvir aquilo que o Eterno diz que está na sua palavra. Naquele dia, muitos dirão: expulsei demônios, fiz, aconteci. Aí, dentro do contexto que eu estava conversando com ele, né? Eu acho de distribuir cesta básica, construir casa para pessoas, tirei povo da rua, tratar, porém, passai-vos de mim, porque eu não conheço você. Entende? Então, a gente tem que entender isso. Mas não é agora obediência por medo, é obediência por amor e gratidão ao sacrifício feito pelo nosso Salvador. Essa é a base da verdadeira obediência, obedecer por amor e gratidão. Não por religiosidade, não por costume, não em forma de letra, não por ter medo, tá? Mas a obediência de fato. E isso é que nos diferencia do Espírito de Cristo e do Espírito de Satanás. Foi bem que eu falei para ele. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que Satanás crê e treme, mas ele não obedece, ok? Então, se eu estou dentro do contexto, eu creio, eu até tremo, eu até temo no sentido de temer sem o verdadeiro temor, né? O temor é obediência de fato. Mas dentro desse contexto, eu estou agora com essas características, mas de fato eu não obedeço, quem é o espírito que eu estou representando? Percebe? E a fé de Jesus, ter uma fé importante,
semelhante a dele. Por quê? Porque ele obedeceu até morte, morte de cruz. Ele foi até o fim. Então, não esqueça, obediência e fé caminham juntas. A verdade impopular gera oposição. Eita, que isso aqui chama muita atenção, né? A luz, olha isso, hein? A luz confronta pecados acariciados. E aí é onde muitos rejeitam a luz, não querem, literalmente rejeitam, por quê? Porque vai fazer ou vai de frente com o que a pessoa vive, com o que a pessoa acredita, com esses, como é que fala? Com esses pecados acariciados, ok? Então, quando você vai para a verdade, de fato, o que que acontece? Se torna oposição. Você é perseguido, você é difamado, e aí agora fica algo que você tem que decidir. Você está dentro, vivendo, pregando a verdade, mesmo sendo impopular, mesmo sendo taxado de vários nomes. Eu quero até ler um pedaço que diz aqui, ó, do parágrafo 21, dentro desse quadro aí. Diz assim: quando os homens veem que não podem manter sua posição pelas Escrituras, muitos se determinam a sustentá-la sobre todos os riscos e com espírito malicioso atacam o caráter e motivo dos que permanecem em defesa da verdade impopular. Percebe? Então, olha aí, na sequência diz, ó, Elias foi declarado perturbador de Israel, Jeremias foi acusado de traidor, Paulo, aí vai. Então, olha só isso aí. Eles foram e viveram verdades, levando verdades que eram impopulares no momento, né? E foram chamados, taxados, onde, por que com a gente seria diferente? Por que com a gente seria diferente? Nós somos melhores neles ou do que eles em quê? Tá? Então, sempre reflita nisso. Não é fácil, mas seremos atacados. O que, que o próprio Jesus disse? Se forem difamados, perseguidos por causa do meu nome, é assim? Então, ele nos prepara para isso. A verdade impopular gera oposição, ok? Então, não espere aplausos por defender princípios bíblicos. Não espere aplauso por defender princípios bíblicos. E quando você começa a viver e pregar esses princípios bíblicos, pode ter certeza que haverá um afastamento de pessoas, de família, de amigos, de irmãos de fé, e por aí vai. Então, esteja preparado psicologicamente para isso, lembrando que haverá um momento em que não existirá, de maneira nenhuma, apoio humano, tá? E é onde a gente tem que estar firmado na verdade para ser sustentado. E lembre que a verdade, o próprio Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Então, se eu vivo dentro desse dessa verdade que está escrito na palavra, quem é que eu tenho? Eu tenho a ele, porque ele diz que também é a verdade, ou que é a verdade, melhor dizendo, ok? Tradição não é prova de verdade. Meus pais guardaram assim. Isso não é argumento bíblico. Cada geração deve examinar a escritura por si mesmo. Não fique esperando o vídeo de Emanuel, os vídeos dele sobre escravo do pecado, do homem, etc. Fala isso bem claro. Não confie, examine a escritura, examine, porque quando você examina, buscando entendimento, buscando iluminação, buscando a ajuda do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, pode ter certeza que a luz vai chegar para você.
Agora, o que você vai fazer com ela é que são elas. O que você vai fazer com essa, tá? Mas cada geração, ou seja, hoje eu e você estamos fazendo e devemos continuar fazendo isso. O Eterno usa pessoas humildes, nem sempre escolhe os mais instruídos, mas os ensináveis. Lembra que nós vimos exatamente isso, que pessoas simples, não cheias de títulos, né, foram exatamente usadas para levar mensagens tão importantes para o povo, a verdade presente daquela época, né? E aí a gente viu que eram pessoas obedientes e tementes ao Eterno. Isso fez toda a diferença. Vimos também que marcar data para a volta de Cristo é erro. Após 1844, não há novo tempo profético para o advento. Então, sensacionalismo profético enfraquece a fé. E hoje a gente vê vários vídeos aí no YouTube de que eu sou profeta e o dia da volta de Jesus vai ser não sei que dia, vai ser não sei que dia, e aí por conta muitos não conhecerem a verdade de 1844, né, dizem, porque os adventistas estão marcando datas já erradas, e aí a gente sabe a história que não é bem assim. Por isso a importância de conhecer, de pesquisar. Tem dúvida? Pesquisa e vai para a Bíblia, tá? A incredulidade pode atrasar a obra. Assim como Israel demorou 40 anos no deserto. Olha isso, é interessante. Por quê? Quando a gente vai para o parágrafo 21, ou melhor, o parágrafo 20, quem tiver aí o livro me acompanhe, falando sobre o êxodo, tá? Começa o parágrafo falando bem assim, ó. Não foi da vontade de Deus que Israel vagueasse por 40 anos no deserto. Ele desejava conduzi-lo diretamente à terra de Canaã e ali estabelecê-los como um povo santo e feliz. Agora, só para reforçar, por que, que o povo ficou 40 anos no deserto? Por sua precipitação e apostasia, pereceram no deserto, e outros foram suscitados para entrarem na terra prometida. De maneira semelhante, não foi da vontade divina que a vinda de Cristo fosse tão delongada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. Mas a incredulidade os apartou de Deus. Então, entendam que isso aconteceu, estamos falando de apostasia, incredulidade, não estamos falando do povo que não servia ao Eterno, estamos falando do povo que foi escolhido, do povo que professava, do povo que foi liberto do faraó, né, que viu todas as pragas caírem, que e aí você diz assim, não estou entendendo como é que esse povo faz isso. E hoje, diante da luz que temos, da maneira que estamos vivendo, nós também não estamos em apostasia, nós também não estamos incrédulos diante de enxergar que estamos em tempo de juízo, desde 1844, que estamos em tempo do fim. Nós não estamos incrédulos quando não seguimos o Cordeiro onde quer que ele vá, entendendo o que é que ele está fazendo no santuário agora, como sumo sacerdote, oferecendo seu próprio sangue pelos nossos pecados. Percebe? Então, o quadro, como a gente já falou diversas vezes, a história se repete. E cabe agora a mim e a você, dentro desse quadro, dentro desse capítulo que nós estamos estudando, decidir, sabe? Primeiro, enxergar nossa condição, quebrar o orgulho de Laodiceia, entender, sim, pai, estou em apostasia, eu estou em idolatria, muitas vezes idolatria institucional, achando que está tudo certo, está garantido, que eu posso viver do jeito que eu quero, e está certo que eu vou ser salvo. Então, cabe a mim e a você tomarmos uma decisão. Por quê? Porque, como o povo de Israel ficou 40 anos no deserto,
e ali para ser moldado, transformado, purificado, e a gente sabe que só Josué e Caleb entrou na nova Canaã daquela geração. Hoje estamos nisso. E aqui fala, nossa falta de compromisso pode retardar o avanço da missão. Nós temos que conhecer, sim, a luz, receber, aceitar, viver e pregar. Aí também, como eu já falei outras vezes, Jô, mas eu não sei fazer isso, você faz, compartilhe. Compartilhe o link para teus contatos, nos teus status, distribua livro. Então, não teremos desculpa diante do Eterno de que, eu não sabia, eu não fiz porque eu não tenho esse dom de falar. Eu também não tinha, não, eu era muda. Quem me conhece aqui, apesar de que aqui só Soninha conhece nas antigas, mas eu não falava. Eu era praticamente uma pessoa só ouvinte. Falar em público, falar para a pessoa, jamais. Então, todos nós temos condição, sim, de estar envolvidos na missão. E nossa falta de compromisso em aprender, buscar, ensinar e viver foi com que fez com que cheguemos hoje nesse tempo que realmente muitos estão sem avançar na missão. Mas agora vou falar uma coisa que é clara. Mesmo errando, sem estarmos avançando na missão como deveríamos, o Eterno está encontrando o seu povo. Ele está despertando pessoas. Gente, eu estava conversando com Célia sobre aquele vídeo que eu tinha feito sobre a bola de fogo lá em Nashville, né, de Parthenon, que vai, ele, eu acho que teve a visão, e quando isso acontecesse, era um sinal do fechamento da porta da graça. Aí eu fui pesquisar de novo sobre esse vídeo que eu perdi naquele outro canal, não achei no computador de jeito nenhum. Olha, quando eu pesquisei lá bolas de fogo, gente, o que tem de pessoas sonhando, o que tem de pessoas sonhando com bola de fogo caindo, não é brincadeira. Então, não percam tempo. Na oportunidade que tiver, fale. Fale da verdade presente, fale de arrependimento, fale que é tempo de juízo, compartilhe. Tá? Nossa falta de compromisso pode retardar o avanço, mas sabemos também algo. Tempo determinado para a história do pecado nesta terra é 6.000 anos. Diante de um estudo sobre o calendário, né, sobre os acontecimentos, nós estamos vendo que esse tempo está acabando. Tá? Então, com urgência, precisamos estar envolvidos na missão e preparados. O conflito final envolverá leis humanas versus leis divinas. Haverá oposição legal à obediência plena. Prepare-se para permanecer firme, mesmo sob pressão civil, porque sabemos que a pressão civil vai ser forte aliada à religiosidade para forçar você a ou obedecer a leis humanas ou obedecer a lei de Deus. Eu vou ficar neutra, não tenho nada com isso. Não vai existir neutralidade. Entenda isso. Com esse dia a dia, ou estou me preparando, ou estamos sendo preparados para obedecer a lei humana ou a lei divina, e ponto. Neutralidade já é obedecer à lei humana. Então, não pense, não, você está porque tá tudo bem, eu não quero me meter nisso, não, cada um se decida. A neutralidade, ou seja, está dizendo, estou sendo preparado para obedecer leis humanas. Então, se você quer permanecer sendo obediente à lei divina, prepare, busque poder e força do Eterno, não vacile, ok? Porque a pressão civil está vindo aí, com toda a força para esse tempo que nós estamos. O mensageiro deve falar mesmo sem aceitação. Ezequiel 33. O vigia é responsável por advertir. O que é que nós vimos neste capítulo e no anterior? Existe uma obra de reforma necessária, tá?
devemos ser voz de profeta, devemos advertir, como está escrito em Ezequiel, e, acima de tudo, devemos estar preparados para a perseguição. O que é que diz? Deixa eu ver se eu acho aqui, no capítulo anterior, que fala que nós devemos. No anterior? Não, acho que foi nesse mesmo. Que nós devemos ter a luz aqui, ó. É nesse capítulo mesmo, parágrafo 5. Novamente é ordenado: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia a meu, a sua transgressão e a casa de Jacó seus pecados. Esse parágrafo é muito forte. Ele segue dizendo: não é o mundo ímpio, mas aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. É fácil estar envolvido na missão fazendo isso? Não é, mas é necessário. Olha o que diz aqui, ó, silenciar por medo de omissão espiritual. Cuidado, é perigoso. Nós não podemos silenciar por medo. Isso é omissão espiritual. E aí a pergunta para você meditar dentro do que você está vendo até aqui. Você tem silenciado? Não, não vou pregar isso não, porque senão fulano não vai gostar, porque senão meu pastor não vai gostar, senão não vou ter mais convidado. Não vou pregar não, vou ficar quietinho, não vou falar a verdade, não vou repreender, não vou ser boca de profeta, entende? Então, veja o que é e onde, que contexto você está dentro da realidade dos últimos dias. Porque silenciar por medo é omissão espiritual. E Ezequiel 33 é bem claro. Ele adverte, ele chama atenção e diz que você deve falar sim. Ponto 14. O maior obstáculo é o medo da vergonha, da perseguição, do império. Muitos rejeitam a verdade para evitar rejeição. E é como eu falei, não vou falar não, porque senão fulano não vai gostar de mim, não vai me convidar mais, eu vou perder o cargo. Assim, princípios devem valer mais que reputação. Princípios devem valer mais que reputação. O que essa frase quer dizer para a gente? Que se nós escolhermos vivermos dentro dos princípios bíblicos, pode ter certeza que a nossa reputação vai ser jogada pedra. Lembra o que nós vimos aqui? Que quando não se pode, ó, quando os homens veem que não podem manter sua posição pela escritura, muitos se determinam a sustentá-la sobre todos os riscos e com espírito malicioso atacam o caráter e motivo dos que permanecem em defesa da verdade impopular. Estejam preparados para isso. Porque sua reputação pode ser jogada no chão diante dos homens, mas diante do Eterno, se você permanecer firme a seus princípios, pode ter certeza, a vitória é garantida e você vai ser honrado por isso. Tá? A justiça de Deus é eterna, a vergonha passa, o opróbrio passa, a verdade permanece, é o que eu acabei de falar. Escolha o que é eterno, não o momentâneo. Por quê? Carga é momentâneo, fama é momentânea, boa reputação diante dos homens é momentânea. Tá? Então, escolha sempre as coisas que são eternas. Essa é a essência que deve ter na minha vida e na sua. Então, a mensagem deste capítulo para nós é: o conflito final é sobre adoração e autoridade. A restauração da lei é parte do último chamado ao mundo. O povo final será identificado pela fidelidade integral à palavra. E olha isso aqui: a oposição aumentará e a decisão será pessoal. Gente, a coisa está tão sem rumo. A gente tem um grupo que bota alguns vídeos lá e a gente está vendo a irreverência, a apostasia,
Aí, idolatria, não existe mais referência entre o professo povo de Deus que guarda os mandamentos. Tem um vídeo, isso tudo é rede social, tá? Então, se está na rede social, tá aí para todo mundo ver. Tem vídeo de um pastor que vai fazer um videozinho sobre o clube de desbravadores, ele diz assim, vai começar dia tal, não sei o que, não sei o que, e esse é o clube mais babilônico que existe. Não estou entendendo mais é nada. Eu não estou entendendo mais é nada. Está nas redes sociais, cada coisa que você diz assim, eu não estou entendendo, sabe? E aí você percebe que ao mesmo tempo que a pessoa está na igreja, no sábado pela manhã, no domingo de manhã está dentro de um salão de maçonaria, apoiando o filho que está começando lá dentro. Não é isso? Sim, entende? E aí e a pessoa ainda posta nas redes sociais como normal, feliz da vida, porque meu filho está começando a maçonaria e está lá abraçando, beijando, tira foto, bota nas redes, e sábado de manhã está dentro da igreja, sendo líder lá, cantando, louvando. Eu não estou entendendo mais é nada. Então, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, o errado é certo e o certo é errado. Bom, é isso aí. Entendeu? Os valores são trocados. Os princípios não existem mais. O temor ao eterno não existe mais. Por isso que a oposição vai aumentar, por isso que os adventistas nominais perseguirão e entregarão os fiéis, tá? E nesse momento, vou repetir, já falei outras vezes, já falei hoje também, temos que tomar decisão. E as escolhas diárias estão me preparando para, no final, estar selado ou não. Eu digo selo do Espírito Santo, do caráter transformado. Mais do que nunca, a decisão é hoje e agora, até porque nós não sabemos se vamos continuar com fôlego de vida até amanhã, até o final do dia. Então, a decisão deve ser hoje e agora, ok? A frase que resume este capítulo é: o Eterno está restaurando sua verdade. Nos últimos dias, cada pessoa terá que escolher entre tradição e palavra, conveniência ou fidelidade. Escolher entre a maioria ou minoria obediente. O que é que você escolhe? Então, fale para o Senhor diante desse quadro que nós vimos, a sua escolha, e reconheça que sozinho você não vai conseguir permanecer na sua escolha, se for o lado correto da vitória, da palavra, da como a gente acabou de ler, da fidelidade, tá? E não da tradição. Peça ajuda a ele para se manter fiel. Por quê? Porque é difícil e será cada dia mais difícil. Então, tá aí o resumo deste capítulo, tá? Já falei, quando tiver tempo, assista os vídeos do canal Missionário. Próximo capítulo, a gente vai amanhã ainda ter perguntas e respostas referente a esse. O próximo capítulo é o 27. Então, pegue seu livro, enumere parágrafos para facilitar e vou dizer para vocês, esse 27 está bem forte e necessário. Bom, vamos orar então para a gente finalizar. E orem porque é necessário e compartilhem. Vamos seguir. Santo Eterno, nós te agradecemos, Pai Santo, por mais essa oportunidade de rever pontos importantes, a oportunidade de entender mais uma vez que é necessário tomarmos uma decisão. Não dá para ficar no meio do caminho, não dá para ser neutro. A neutralidade já mostra de que lado estamos. Por isso, queremos ser ativos ao teu lado, queremos estarmos envolvidos na missão. Nós te damos liberdade para que nos acompanhe, para que nos use, para que nos transforme, para que quebrante o orgulho, para que assim sejamos usados para testemunhar da tua existência, do teu amor, da tua misericórdia, para mostrar que é tempo de juízo, é tempo de decisão. Nos ajuda, por favor.
queremos hoje, mas esse dia, para nós é desconhecido, andar contigo como Enoque, dependendo de ti para todas as coisas, como teu filho que dependia, que te buscava, que vivia de fato a tua vontade. Ele é o nosso maior exemplo. Por isso, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Fica conosco no restante desse dia, mais uma vez, com perdão de todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Estamos aqui agradecidos em nome do teu filho, pedindo, agradecendo. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se ele permitir.